A sala do tribunal estava silenciosa, com uma atmosfera séria que refletia a importância do momento. O processo de divórcio já se aproximava do fim e tudo indicava que seria encerrado sem grandes complicações. O juiz analisava os documentos com atenção, enquanto os advogados aguardavam a decisão final. Para quem observava de fora, aquilo parecia apenas mais um caso comum entre tantos outros que passavam por ali todos os dias. O marido estava sentado, com uma postura confiante, quase relaxada. Em sua mente tudo já estava resolvido. Ele acreditava que sairia daquela situação exatamente como planejou, sem perdas significativas. Seu olhar demonstrava segurança, como alguém que tinha total controle da situação. Para ele, aquele momento não carregava peso emocional. Era apenas o encerramento de uma etapa. A ex-esposa, por outro lado, mantinha uma postura completamente diferente. Sentada de forma tranquila, ela observava tudo em silêncio. Não havia sinais de nervosismo ou desespero em seu comportamento. Seus olhos estavam atentos, como se estivesse acompanhando cada detalhe com plena consciência. Sua calma contrastava com a atitude do marido, criando uma tensão silenciosa no ambiente. Os advogados começaram a apresentar os últimos argumentos, reforçando pontos que já haviam sido discutidos anteriormente. Cada palavra era dita com precisão, como parte de um processo cuidadosamente conduzido. Nada parecia fora do controle. O juiz ouvia tudo com atenção, fazendo pequenas anotações enquanto analisava as informações apresentadas. Enquanto isso, alguns presentes no tribunal observavam a cena com interesse discreto. Para eles, era apenas mais um caso, mas havia algo naquela situação que parecia diferente. Talvez fosse a postura da mulher ou a confiança quase excessiva do homem. De qualquer forma, havia uma sensação de que algo ainda não havia sido revelado. O marido lançou um breve olhar em direção à ex-esposa, esperando talvez alguma reação, qualquer sinal de arrependimento ou fraqueza, mas não encontrou nada disso. Sua expressão permaneceu inalterada, o que o deixou levemente desconfortável. Aquela calma não combinava com o desfecho que ele esperava. Ainda assim, ele ignorou esse sentimento e voltou sua atenção ao processo. O juiz então começou a revisar os documentos finais, preparando-se para encerrar o caso. Tudo indicava que o divórcio seria concluído naquele momento. O silêncio na sala aumentou, como se todos aguardassem apenas a confirmação final. Era o tipo de instante que normalmente marcaria o fim de uma história, simples, direto e sem surpresas. Mas pouco antes de finalizar, o juiz fez uma pausa inesperada. Ele levantou o olhar dos papéis e observou a ex-esposa com atenção. Aquela breve interrupção mudou completamente o clima da sala. Em seguida, ele fez uma pergunta, algo incomum, fora do padrão daquele tipo de processo. E naquele instante ficou claro que aquela história ainda não havia chegado ao fim. A pergunta do juiz ecoou pela sala, quebrando completamente o ritmo previsível do julgamento. Todos voltaram sua atenção para a ex-esposa, aguardando sua resposta. O marido franziu levemente a testa, claramente surpreso. Aquela intervenção não fazia parte do que ele esperava. A mulher, no entanto, permaneceu calma. Por um breve momento, ela apenas respirou fundo, como se estivesse organizando seus pensamentos antes de falar. Com uma voz firme e controlada, ela começou a responder. Suas palavras não eram impulsivas, mas cuidadosamente escolhidas. Ao invés de simplesmente confirmar os detalhes do divórcio, ela trouxe à tona algo que ninguém ali conhecia completamente. Sua resposta não era apenas uma explicação. Era uma revelação que começava a mudar o rumo de tudo. O juiz ouviu atentamente sem interromper. À medida que ela falava, sua expressão se tornava mais séria. Os advogados trocaram olhares discretos, percebendo que a situação estava tomando um caminho inesperado. O marido, que antes parecia tão seguro, agora começava a demonstrar sinais de desconforto. Aquela calma que ela mantinha agora parecia carregada de significado. Ela então revelou informações que mudaram completamente a percepção do caso. Detalhes que haviam sido ignorados ou escondidos vieram à tona, mostrando que a situação não era tão simples quanto parecia. Não se tratava apenas de um divórcio comum, mas de algo muito mais complexo. Cada palavra dela parecia desmontar a confiança
que o marido demonstrava até então. O silêncio na sala se tornou ainda mais intenso. O juiz fez algumas anotações, claramente reconsiderando os pontos apresentados. A segurança do marido começou a desaparecer, substituída por uma expressão de incerteza. Ele não esperava que algo assim acontecesse naquele momento final. Os advogados tentaram reagir, buscando retomar o controle da situação. No entanto, a narrativa havia mudado. Aquilo que parecia encerrado agora estava sendo reavaliado. A resposta dela não apenas trouxe novas informações, mas também levantou questões que precisavam ser analisadas com mais cuidado. O juiz então tomou uma decisão provisória, indicando que o caso não poderia ser encerrado naquele momento. Era necessário revisar os novos elementos apresentados. A sala, antes pronta para o fim, agora se via diante de uma continuação inesperada. Para muitos, aquilo foi surpreendente, mas para ela, parecia apenas o momento certo para dizer a verdade. Ao final, ficou claro que aquele divórcio não seria lembrado como um processo comum. Uma simples pergunta havia revelado uma verdade escondida, mudando completamente o rumo da história. Às vezes, tudo pode mudar com uma única pergunta, e com a coragem de responder no momento certo.